galera, acabei de assistir Five Nights at Freddy's 2, o filme. Aqui ó, tô até no cinema com o cartaz dele. E o que acontece? Que filme bom. Tipo, eu não sei se eu posso falar isso, mas não é spoiler. No final tem um plot twist do caramba, tá? Muito bom. Que filme brabo, tipo, muito brabo. E olha, tem duas cenas pós-créditos, uma no primeiro crédito e outra no outro. Tem o terceiro que eu assisti, mas ele não tem nada, que é literalmente assim, um deles é uma cena e outro não, tá? E é isso, pessoal, recomendando pra vocês, se vocês forem assistir o filme, que vocês assistam ele e assistam a cena pós-crédito dele, tá? É isso, pessoal, filme maravilhoso, muito bom. Amo Five Nights at Freddy's.